Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite a todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando aqui a nossa live de hoje, Hoje, terça-feira, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para vos trazer mais um pouquinho da palavra de Deus em o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para pedir a Deus que Deus venha falar com cada um de nós aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu único Filho, nós nos colocamos nesse momento, meu Deus, na sua presença. Estamos aqui, meu Deus, participando de mais uma live, onde nós temos aqui trazido uma revelação da palavra do Senhor. Meu Deus, hoje eu estive, meu Deus, ali à frente da minha casa, sentado, e olhando, meu Deus, para tudo ao meu redor, e ouvi, meu Pai, o quantas pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas, e às vezes, Senhor, a vida espiritual tem deixado para o segundo plano. Nosso Deus, que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer, meu Deus, nesta noite, que ela possa falar com cada pessoa em nome de Jesus. Que haja uma manifestação do teu poder para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito bem, meus amigos, graças a Deus estamos começando mais esta live. Este que vos fala é o pastor Delmar, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na cidade de Tangará, no estado de Mato Grosso, onde nós temos aqui o nosso líder regional, o pastor Júnior. Pastor Júnior é o nosso líder regional. Estamos parte da equipe de obreiros do missionário R. Soares, ajudando, auxiliando aqui, é o nosso líder, o pastor Carlos Roberto Soares. Que todos sejam bem-vindos a mais uma live em nome de Jesus. Boa noite, Daniel Salvador. A paz, meu amigo, que Deus te abençoe. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Abre aí. Esta palavra que nós vamos ler hoje aqui, ela é uma palavra muito triste, porque a gente vê aqui um homem de Deus se despedindo da igreja, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, seria preso e ele seria julgado. Ele estava sendo caminhando já para a morte. E ele despede então da igreja, Ele despede da igreja. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, é onde eu quero compartilhar com vocês aqui em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo de número 17. Está escrito bem de negrito em cima assim, O discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. O discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Anciões é o mesmo que bispo, que pastores, que obreiros. Olha só o que ele diz. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, os bispos, os pastores, os obreiros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha o que Paulo diz no 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas. Na verdade, servir a Deus não é fácil. Quem disser para mim que servir a Deus é fácil, é um mentiroso, é um enganador. Quando você toma uma decisão de servir a Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você vai derramar lágrimas, você vai chorar. a luta virá, os problemas virão. O Enilson
Silva, pode deixar aí, Nilson, a gente vai estar incluindo a Isabel Rocha aí na nossa oração, tá bom? Tá? Em nome de Jesus. Vocês que querem pedir oração, pode colocando aí, depois eu vou ler e eu vou colocar no livro de oração da nossa igreja, vamos estar orando, tá? Em nome de Jesus. Então Paulo estava dizendo que ele servia a Deus com humildade, servia a ele com muitas lágrimas, tentações, né? Que pelas ciladas dos judeus, que eram os judeus, povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele também arma cilada para os seus irmãos, arma, e muita, tá? Ele diz, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seria, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo, mesmo lhe sofrendo tentações, perseguições, provações, lutas, tribulações, mesmo assim Paulo, ele não negou a sua fé. Paulo, ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado, que era falar a respeito da palavra de Deus. Eu estava lendo aqui, antes de da gente começar a live, um pouquinho da história de Paulo. Paulo chegou de pregar até na Espanha, segundo os estudiosos, Paulo chegou a pregar também na Espanha, né? E foi um dos lugares mais difíceis para Paulo. Segundo os estudiosos, foi até lá na Espanha que Paulo morreu. Pelo que eu estava lendo a história aqui, foi lá que Paulo morreu, né? Paulo morreu, foi decapitado. Paulo perdeu a cabeça, tiraram a cabeça de Paulo. Depois eu vou continuar essa história para vocês entenderem por que isso aconteceu, tá bom? Então, olha só, testificando tanto aos judeus, versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão de Paulo, para mim, foi uma das coisas mais lindas, uma das conversões mais lindas que aconteceram. Porque nós sabemos que Paulo, ele, na verdade, o nome dele era Saulo. Saulo, ele era um comandante do exército romano, né? Ele comandava um grande exército romano. E ele era um dos maiores perseguidores da igreja. Um dia ele resolve ir para Damasco, para que perseguir os cristãos. Ele pega uma carta do seu governo e vai para lá para destruir, acabar com o cristianismo lá na cidade de Damasco. Só que no caminho surge um clarão no céu e uma voz que dizia para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali naquele momento, Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Ali naquela hora ele cai de joelhos, cego dos olhos, e aí ele é levado para Jerusalém, para a casa de um dos servos do Senhor. Ele fica lá, e aí ali Ananias é levado até lá para orar por ele, né? Para orar por Saulo. Saulo se converte ali, e Jesus falou para Ananias, agora ele vai sofrer por amor de mim. E Paulo sofreu. Então, a conversão de Paulo foi uma das coisas mais lindas que a Bíblia relata, né? Porque ele não viu os apóstolos, ele não ouviu um anjo, ele não viu um profeta falar com ele. O próprio Jesus Cristo foi quem pregou para Paulo, vamos assim dizer, né? Que evangelizou Paulo, e ele se converteu, e ele entregou a vida dele para Jesus. E ele sai na onda? Ele sai pelas igrejas, testificando a salvação através de Jesus Cristo, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas e maiores pregadores do evangelho. No meu ponto de vista, depois de Jesus é Paulo. No meu ponto de vista, às vezes você pode concordar ou discordar de mim, não tem problema, mas para mim, Paulo foi um dos maiores pregadores do evangelho. E ele está dizendo, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,
eis que ligado eu pelo Espírito, isso aqui é muito forte, eu estava lendo aqui, olha só, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que, olha só, que me esperam prisões e tribulações. Solange Assunção, a paz, que Deus abençoe. Olha o que Paulo diz, eu vou voltar para Jerusalém, né? Mas eu não sei o que me espera lá, a não ser aquilo que o Espírito Santo já vem falando comigo, em cidade em cidade, que lá eu vou sofrer prisões e tribulações. Irmãos, Paulo sabia que a volta dele para Jerusalém não seria fácil. Ele sabia. Só que Paulo, ele estava disposto a morrer por causa de Cristo Jesus. Algo que nós, cristãos, hoje, muitos não querem sofrer por Jesus. Não querem. Muitos pensam que quando eles vão entreguem a vida para Jesus, os problemas vão acabar, as lutas vão acabar, né? As dificuldades vão acabar, né? Não vai mais passar nada. Só que Paulo prova para nós ao contrário. Paulo estava dizendo aqui, ó, que ele pregava o evangelho com humildade, com muitas lágrimas, com muitas tentações, com muitas ciladas. Era o que Paulo pregava. E aí ele diz aqui mais, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera lá prisões e tribulações. Imagina você ir para um lugar sabendo que lá vão pegar você, vão prender, vão judiar de você, vão bater em você, vão te jogar na cadeia, Você teria coragem de ir lá? Muitos não, muitos falam, o quê? Eu vou voltar lá? Eu vou lá? Vou nada, vou para outro lugar. Mas Paulo estava o quê? Decidido. Isabel Rocha, Dona Maria, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha só, ele estava decidido a ir para Jerusalém, sofrer por causa do Evangelho. Guarda bem o que eu vou te falar. Eu não sei se vai acontecer agora ou se vai acontecer daqui a um ano, não sei. Mas num momento não muito distante, nós no Brasil vamos sofrer uma perseguição a qual nós há muito tempo não temos visto. Guarda isso que eu vou estar te falando aqui. Guarda isso. Inclusive, um dia eu até perguntei para minha esposa, falei, você está disposta a estar comigo para o que der e vier? Aí ela me perguntou, mas por que você está fazendo essas perguntas? Falei, porque vai vir uma perseguição em cima de nós, pastores, tão forte, a qual nós ainda não vimos. Irmãos, vai vir. Se é agora, se é daqui a um ano, não sei, mas não vai demorar muito tempo. As coisas hoje já existem, já está havendo uma leve e momentânea perseguição, só que as coisas vão ficar pior. Vão ficar pior. Por quê? Porque ferindo o pastor, dispersa o quê? As ovelhas. Paulo está mostrando para nós aqui que a perseguição, ela vem. Ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para o cristão, para aquele que realmente quer um compromisso com Deus, vem perseguição. Perseguição da família, né? Perseguição dentro da família, perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição dentro da igreja. Mas dentro da igreja, lógico, porque Paulo estava dizendo que os próprios judeus armavam ciladas para ele. Então as perseguições, ela vêm. Para aqueles que realmente querem servir a Cristo, virá.
virá perseguição, virá lutas, tribulações, provações, virão. Eu lembro uma vez, eu não era pastor, eu estava procurando um emprego em Cuiabá e eu fui numa loja de móveis, de eletrodoméstico, para fazer uma entrevista lá. O cara perguntou para mim, você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Ele falou, não. Aí ele pegou, falou assim, pelo jeito você é crente, né? Eu falei, eu sou crente, e graças a Deus sou crente. Ele pegou e fez um xizinho, bem no meu currículo ele fez um X. Quando ele fez aquele X, eu sabia que eu não ia ser contratado. Eu sabia. Ele não me contratou, não é porque eu não tinha um currículo para entrar. Ele não me contratou porque eu era crente. Estava escrito isso, quando ele fez o xizinho, não estava lá. E isso tem mais de 20 anos atrás, tá? Tem mais de 20 anos atrás. Foi a meados de 94, 95, 1994, 1995, por aí que isso aconteceu. Então, desde lá daquela época, já havia o quê? Já havia certa perseguição, discriminação. Aí eu entrei numa outra empresa, só que eu nunca cheguei lá e falei, sou crente, não. Eu ia lá, eu ia sempre social, trabalhar, sempre social. E eu via eles sempre combinando, marcando em pizza, não sei na onde e tal, nunca me convidaram. Aí um dia a secretária foi e falou para mim assim, Delmar, você me desculpa que a gente não tem convidado você para sair conosco, porque a gente bebe, a gente faz isso, faz aquilo, e eu tenho visto que você é crente, né? Eu falei, sou crente, graças a Deus. Eu falei, sabia, só pelo jeito de você vestir. Então, ou seja, essa perseguição, essas coisas, não vem de agora. Às vezes você tem sofrido perseguição até dentro da sua própria casa, parente, familiar, no seu local de trabalho. Às vezes, eles estão todos reunidos, não é assim? Eles ficam reunidos para conversando. Quando o crente, estou falando crente, não estou falando o crente, ele chega, a rodinha desmancha, o assunto muda. Não é assim? Parece aquela impressão que estão falando mal da gente, mas não é não. É porque ele não mistura, a trevas, ela não se mistura com a luz. Não se mistura. E aí Paulo diz aqui, versículo 22, agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, se você está passando por isso, por amor a Cristo, por ser cristão, então se alegra em Deus, você está no caminho certo. Né? Você está no caminho certo, porque todos aqueles que querem servir a Cristo passarão perseguição. Aí ele diz no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha só que Paulo diz, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo, a minha vida para mim, ela não tem sentido nenhum. Ou seja, a minha vida para mim, eu não vejo a minha vida como preciosa, não. O que é precioso para Paulo era cumprir com alegria o ministério que ele foi chamado. Para Paulo, para ele, o que ele tinha realmente de precioso era o quê? Era cumprir com alegria a carreira e o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, ele não via a vida dele como preciosa. Gente, nós não podemos dar mais valor a nós mesmos do que a Cristo. Ninguém pode substituir Cristo, a esposa, pai, mãe, filho, filha. Ninguém pode estar na nossa vida em primeiro lugar do que Cristo. Ninguém pode estar. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus dentro do nosso coração. Nem mulher, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem irmãos. Ninguém pode ocupar o primeiro lugar de Cristo em nosso coração. Guarda isto. Primeiro Cristo, depois família. Mas primeiro é Cristo.
Amém? Primeiro é Cristo. Paulo, ele diz que eu cumpra, olha para ele, o que era valioso para ele? Cumprir com alegria. Então, Salmo 37, 5, está escrito assim, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, servir ao Senhor como? Com alegria. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 a seguir, ela fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a peste, a fome, a nudez, perigo, a espada, a profundeza, a fome, né? Poderá nos separar. Ele falou assim, porque por todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar de Cristo. Paulo, ele está declarando isto. A minha vida não tem tempo precioso. O que eu tenho por precioso, Paulo dizendo, é que eu cumpra com alegria o meu ministério, aquilo que eu fui chamado. Paulo era tremendo, irmãos. 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, olha que Paulo diz, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava despedindo da igreja. Paulo estava despedindo dos seus companheiros de ministério, de obra. Ele estava despedindo dos seus amigos anciões. Ele estava dizendo, vocês não verão mais o meu rosto. Por quê? Porque Paulo sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, o martírio dele seria decretado. Eu estava estudando sobre Paulo aqui, antes de começar aqui, os estudiosos dizem que o imperador Nero, ele que foi o homem que mandou matar Paulo. O Nero, eu acho que ele era meio psicopata. Por quê? Porque ele mandou incendiar um bairro que tinha 14, acho que era 14, vamos supor, 14 setores, assim. Por que ele mandou incendiar? Porque ele queria de longe olhar, olha como se não era psicopata, ele olhar o incêndio para ele descrever um poema. Pode um negócio desse? Ele mandou incendiar um bairro para que ele pudesse ver aquele incêndio e descrever um poema. Só que deu errado. O que acontece? O fogo alastrou, queimou 10 setores, tá? 10, ele perdeu o controle e o que o Nero fez? Jogou a culpa em cima dos cristãos. Os cristãos que haviam incendiado. E aí sofreu uma grande perseguição de cristão. Teve muitos que foram jogados na arena, né? O Nero mandou jogar na arena. Olha esse. Tem outro caso que Nero fazia os cristãos se tornar tocha humana para decorar o jardim do castelo de Nero. Você já parou para pensar nisso? Ele mandou tacar fogo nos cristãos e os cristãos foram colocados como chamas vivas no jardim de Nero. E Paulo foi preso, conseguiram prender Paulo, só que Paulo foi diferente de Pedro, né? Pedro foi morto de cabeça para baixo, para não ser comparado com Cristo. Então ele foi Paulo não, Paulo foi decapitado. Arrancaram a cabeça de Paulo. Que coisa, gente. Aquele Nero, eu acho que ele era psicopata, só pode, para ele fazer aquilo. Já pensou? Ele mandar incendiar o bairro, é o que os historiadores estavam contando, eu até baixei lá, copiei essa história para me ler ela com calma depois. Copiei ele, tá? Copiei para mim depois eu ler com calma a história. Depois, se você quiser, acho que aí na minha página tem meu telefone, você manda para mim, eu vou mandar para você no seu e-mail, para você ver. Eu estava estudando ali, estava vendo, falei, gente, esse cara é psicopata, só pode. Ele mandar incendiar para ele escrever um poema em cima da desgraça que ele estava mandando fazer lá naquele bairro. Né? E aí
foi decapitado Paulo. Mas voltando aqui, e Paulo disse assim: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos. Paulo estava dizendo: o que eu tinha de pregar para vocês, eu preguei. Tudo que eu tive que ensinar para vocês, eu ensinei. Tudo que eu tive que mostrar para vocês, eu mostrei. E eu estou, com as minhas mãos limpas do seu sangue. Se você pegar no livro, acho que é livro de Ezequiel, capítulo 3, lá fala a respeito do atalaia. Né? Eu acho que é Ezequiel 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vou ler não, é só para mim. Só para mim tirar minha dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Ezequiel mesmo. É isso mesmo, Ezequiel 3, do versículo 16 a seguir, aonde Deus fala a respeito do atalaia. Lá fala assim, que se a gente vê um injusto andando na sua injustiça, e se a gente não alertar ele para que se arrependa, ele vai morrer na sua injustiça, mas o sangue dele cairá da nossa mão. Mas se nós alertamos a ele e ele não se arrepender, ele vai morrer na sua injustiça, mas o sangue dele não virá na nossa mão. Então Paulo estava dizendo: eu estou livre do seu sangue. Minhas mãos estão livres do sangue de vocês, porque o que eu tinha de pregar, preguei. 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai agora por vocês mesmos e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, quer dizer, pastores, pregadores, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Entenda, a igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. O povo é de Deus. Diga amém. Você não tem que estar apegado no pastor, no seu pastor. Porque não foi ele que morreu por você na cruz. Quem morreu foi Jesus. Então nós precisamos estar apegados em quem? Em Deus. Amém? É nele. Por quê? Porque foi ele que nos resgatou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. 29. Porque eu sei isto, que depois, olha o que Paulo alerta, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Tem ou não tem isso no nosso meio? Ontem, quem estava na live ontem, ou quem assistiu a live ontem, se você não assistiu, assista a live de ontem, eu estava falando sobre examinar as profecias. O rei Acabe, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, o rei Acabe, ele tinha 400 profetas, e ele iria guerrear com o rei da Síria, e ele se uniu com Josafá. Na verdade, Josafá se uniu com Acabe, um homem. Josafá era rei de Judá, temente a Deus, e se une com Acabe, rei de Israel, que era um homem que era ímpio, que servia a Baal. Consequência, os 400 profetas de Acabe, quando Acabe perguntou se ele iria para a guerra ou não, os 400 profetas diziam: vai, porque Deus é com você, você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. Só que veio Josafá e falou para Acabe assim: não tem um profeta da parte do Senhor para trazer para nós uma palavra, não? Ele falou assim: ó, tem um aí chamado Micaías, mas eu odeio ele, não gosto muito dele não, porque ele só profetiza, ele nunca profetiza bem para mim, só profetiza mal. Ou seja, ele queria ouvir palavras que agradassem a ele. Ele queria ouvir palavras que fizessem bem ao seu ego. Só que Micaías trazia a revelação da parte de quem? Da parte de Deus. Da parte de Deus. E aí mandou chamar Micaías. Micaías falou que eles não eram para ir, que eram para voltar para casa, porque ele viu o povo de Israel correndo disperso. Acabe não recebeu a palavra. Mandou pegar Micaías, colocar ele numa prisão, sustentar ele com pão e água de amargura até que Acabe voltasse. Aí Micaías disse assim: se você voltar, não foi Deus que falou pela minha boca. E todo o povo saiba disso.
O que aconteceu com Acabe? Acabe morre, Acabe não volta. Então nós vemos aqui que existem pessoas que saem do nosso meio, olha só, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Tem ou não tem pessoas que fazem isso? E tenha muitos. Tenha muitos. Pessoas que valorizam dentro da sua igreja só quem tem dinheiro, quem tem posse, quem é empresário, quem vive, quem ganha bem, quem dá um dízimo alto. A irmãzinha, o irmãozinho que é humilde, que é simples, né, que mora numa casinha, que não ganha um salário mínimo. Tem pastor que não visita eles. Tem pastor que não vai lá. Tem pastor que não vai lá. Não vai lá orar, não vai lá. A irmã pede visita, o irmão pede visita, nunca vai. Eu lembro uma vez uma pessoa que chegou na nossa sede em Cuiabá, isso acho que foi em 2011, eu acho, 2011, 2012. Essa pessoa, ela era de uma igreja, congregou 7 anos lá, e ela pediu visita para o pastor nunca foi a visitar ela. Ela foi na nossa igreja numa reunião de prosperidade na segunda-feira e pediu visita. Na terça-feira de manhã estava eu e o saudoso irmão Abraão, que já faleceu, está com o Senhor. Fomos lá no local onde ela trabalhava, fomos lá visitar ela. Irmãos, quando a mulher nos viu, a mulher começou a passar mal. Ela ficou, ai meu Deus, eu não acredito, ai. E nós, calma senhora, calma irmã, calma, o que foi? Calma. Eu não acredito, gente, eu não acredito que vocês vieram na minha casa, eu não acredito. Por quê? Porque nós descobrimos que ela congregou numa igreja 7 anos e o pastor nunca foi na casa dela. Toda vez que ela pedia visita, o pastor nunca tinha tempo para ir. E ela foi uma única vez na nossa igreja, no outro dia nós estávamos na casa dela e a mulher ficou tão emocionada com a nossa visita que ela chegou a quase passar mal lá. E eu espero, em nome de Jesus, que ela esteja firme até hoje na presença do Senhor. Amém? Congregando conosco, lógico. Né? Então você vê que tem muitos, de onde que sai? Do nosso meio. Do nosso meio. Pessoas que estavam entre nós, mas não era nosso. Sai, abre igrejas, diz que Deus que mandou eles abrir, às vezes nada. Às vezes está lá apenas por outros e outras coisas. Então ele diz aqui, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, ó, alerta de Paulo, lembrando que Paulo nunca mais ia ver essas pessoas, nunca mais essas pessoas iriam ver o rosto de Paulo. Paulo deixa essa recomendação. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar, corrigir, disciplinar, pregar, falar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo estava orientando eles para que eles não viessem o quê? Se dispersar, se desviar, sair do caminho do Senhor, para que eles não viessem abandonar. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém santificados. Ele encomenda, ele entrega aquelas pessoas a Deus. Né? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, olha só, anunciar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Aí você lembra o que Paulo disse, né, que está bem no título da mensagem de hoje, combati o bom combate. Ele combateu o bom combate. Acabou a carreira. E Paulo fez o quê? Guardou a fé. Ele sabia que, se você pegar o capítulo 21, está escrito assim, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo.
Onde que Paulo estava quando ele estava preso? No templo. O que é que fizeram com alguns pastores aí que a gente tem visto? Estão prendendo eles na onde? No templo. Porque eles estão pregando o quê? A verdade. E aí ele fala algo que mexe com um, mexe com o outro, aí eles vão lá, eles processam o pastor, daqui a pouco o pastor está recebendo um processo. Aonde que o pastor estava pregando? No templo. Onde que Paulo prega? No templo. Lembra que eu falei para vocês que virão perseguições? Lembra que eu falei para vocês que no Brasil vai haver uma perseguição a qual nunca houve, que nossos olhos ainda não viram? Lembra? O que nós temos visto, pessoal, agora é só o começo. Eu disse lá atrás, não sei se vai ser agora, se vai ser daqui a um ano, ou não sei, mas não vai ser muito distante, muito em breve, não vai ser muito distante, nós vamos sofrer uma perseguição sobre os cristãos, católico, evangélico. Vai vir uma perseguição muito grande. Eu não estou aqui dando de profeta, não. Eu estou falando aquilo que está no meu coração, já faz um tempo. Já faz um tempo que está isso no meu coração. Quando começou a pandemia, eu disse bem assim, que Deus iria recolher vários pastores. E muitas igrejas iriam fechar, porque os pastores haviam profanado o altar do Senhor. Quantos pastores já foram recolhidos desde quando começou a pandemia? E igrejas foram fechadas. Igrejas foram fechadas. Por quê? Porque muitos, não estou dizendo todos, muitos profanaram o altar do Senhor, como Paulo estava dizendo aqui, que viriam muitos lobos, que atrariam os discípulos para si, que não pregariam mais a verdade. Então, lá no começo da pandemia, Deus colocou isso no meu coração. Na época eu fiz até uma live, eu nem sei se está lá na minha página, na minha outra página lá, essa live, eu falando que Deus iria fechar muitas igrejas e muitos pastores seriam recolhidos. Quantos pastores foram recolhidos? Não estou dizendo que todos estavam assim. Todos estavam assim, mas alguns certamente estavam profanando o altar. Mas Paulo estava lá, cuidado, tome cuidado, vigie, vai sair lobo entre no nosso meio, vai surgir homens que vão estar pregando para atrair os discípulos para si. Tudo isso está acontecendo hoje também. Tudo isso está acontecendo hoje. Aí Paulo disse mais, no versículo 35, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. 36, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo estava ali o quê? Paulo estava ali fazendo uma despedida dos anciões. Tanto é que no versículo 37 diz assim, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Eu já chorei várias vezes lendo essa mensagem, porque você vê um homem dedicado na obra, um homem que amava o que ele fazia, um homem que fazia com alegria, por mais sofrimento que Paulo sofreu, por mais luta que Paulo sofreu, mas ele amava. E a gente vê aqui, o quanto que ele era amado pelos seus discípulos. Quanto que ele era amado. As pessoas plantearam, choraram e abraçaram Paulo, beijavam o rosto de Paulo. Porque, 38, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Eu ficava pensando, imagina, Paulo entrando no navio, se retirando,
E os discípulos todos ali na praia, dando tchau para Paulo. Dando tchau. A última vez que Paulo esteve com eles, pregando o evangelho, ensinando, instruindo, mostrando. Aí, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque ontem uma pessoa falou para mim assim, quase não se pregam mais a respeito de Jesus. Não falam mais sobre Jesus. Então vamos falar aqui um pouquinho. Paulo pregava quem? Jesus. Paulo ensinava sobre Jesus. E Paulo morreu por causa de quem? Por causa de Jesus. Será que nós, hoje, estamos dispostos a dar a nossa própria vida por amor de Jesus? Será que eu e você temos esta coragem de Paulo, sabendo que lá em Jerusalém viria prisões e tribulações, e Paulo assim mesmo vai para Jerusalém? Será que nós teríamos esta coragem? Porque às vezes a luta não precisa ser muito grande. Às vezes um vento que passa, muitos saem da igreja, afastam, abandonam a fé. Uma pessoa me deixou muito triste um dia atrás. Ela teve Covid, quase morreu. Mais de 70% do pulmão ficou comprometido. Passou pelo vale da sombra da morte. E quando essa pessoa recuperou, eu fui visitar. E essa pessoa está distanciada, está desviada. Aí eu cheguei nele e disse para essa pessoa assim, agora que você passou pelo vale da sombra da morte, você pretende voltar? A resposta que ele me deu: negócio de igreja eu não quero saber mais. Esse negócio de ficar sendo guiado por homem, eu não quero mais. Meu negócio agora é cuidar da minha empresa, cuidar da minha família, me preocupar com isso. Negócio de igreja para mim não quero mais. Aquilo me entristeceu bastante. Me entristeceu muito. Então você vê que muitas pessoas, elas estão trocando Jesus por qualquer coisa. Elas estão abandonando Jesus. A luta não precisa ser grande. Não precisa ser do tamanho que Paulo estava enfrentando, ou iria enfrentar em Jerusalém. É um vento que sopra. Muitas pessoas abandonam Jesus. Eu fico pensando comigo. Jesus, ele foi fiel até onde? Até o fim. Será que Jesus não sabia o que ele ia passar? Sabia. Jesus sabia que ele ia passar, tanto é que falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas já sabe, toda oração tem uma resposta. Eu penso comigo, Deus deve ter falado com Jesus, meu filho, se eu pudesse fazer algo, eu faria. Mas você sabe que você foi enviado para isso. Então cumpra o seu ministério, o seu chamado. Jesus deve ter olhado para o alto e falou, Senhor, então não faça a minha vontade, faça a sua. Isso é eu pensando comigo. Essa conversa que Jesus teve com o Pai, naquele momento da angústia, naquele momento de angústia ali. Será que nós estamos realmente servindo a Jesus para morar no céu, pessoal? Ou porque muitos estão servindo ao Senhor porque precisa de uma bênção, precisa de uma cura, precisa de uma prosperar, precisa estar passando por luta. Porque Paulo ele disse, a minha vida não tenho por ganho. Não vejo a minha vida por ganho. Porque para mim, o que me importa é cumprir com alegria o ministério que Jesus me deu. Essa era a alegria de Paulo. Qual está sendo o seu motivo para você servir a Deus? Qual
Qual é? Ah, Maria José, eu tenho passado por isso, pastor. Dona Marcina, boa noite, dona Marcina, seja bem-vinda, tá bom? Pessoal, eu pergunto, por que você está dentro da igreja? O que te motiva a ficar dentro da igreja? Se o seu motivo não for Jesus, não precisa ficar lá dentro, não. Se o seu maior motivo está dentro da igreja, não for Cristo, para que você vai ficar lá dentro? Ocupando cadeira, esquentando lugar? Jesus tem que ser, eu disse lá atrás, prioridade na nossa vida. Acima de tudo, acima de todos, Jesus tem que ser prioridade. Se Jesus não for prioridade na minha vida, o que eu vou ficar fazendo dentro da igreja? Se Jesus não for prioridade na minha vida, o que eu vou estar fazendo em cima do altar? Se Jesus não for prioridade na minha vida, por que ter o título de crente? Jesus tem que ser o primeiro, como foi na vida de Paulo. Paulo, ele nunca viu Jesus pessoalmente. Nunca. Mas ele foi fiel até o final. Entenda, Apocalipse diz, haverá um dia que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E eu estou esperando por esse dia. O dia pode ser hoje, amanhã, daqui um ano, daqui um mês, não sei. Mas então permaneça firme. Faça como Paulo, combate o bom combate. Termine a sua carreira de uma única forma, guardando a sua fé. Guarda a sua fé. Amém? Para finalizar, Jesus tem que ser a prioridade na sua vida. Jesus tem que ser prioridade. Jesus tem que estar acima do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Jesus tem que estar acima dos seus negócios. Jesus está acima do seu eu, do seu ego. Jesus tem que ser prioridade. Amém? Glória a Deus. Amém. Meus amigos, por hoje é o que eu tinha para te dar. Espero que você possa ter entendido aí o recado de Deus. Compartilhe a nossa live. Divulgue para as pessoas. Fala para elas curtir a nossa página aí. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Pede para essas pessoas curtirem, compartilharem, participarem conosco. Né? Às vezes você tem aí 1000 e tantos seguidores na sua página no Facebook, aí na sua página. Divulgue lá, compartilha, pede para as pessoas curtirem lá. Vamos fazer a nossa página crescer para a glória de Deus, amém? Alcançar pessoas aí de todos os cantos aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos aí começando agora, de pouco, as nossas lives, estamos ainda gatinhando ainda, então nós precisamos fazer crescer, amém? Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é por essas pessoas, meu Pai, que muitas das vezes estão passando por lutas, problemas difíceis, dificuldades, tribulações. Algumas, meu Deus, não estão, às vezes, até para dormir estão com dificuldade. Senhor, eu oro por eles, para que o Senhor sustenta eles na sua presença. Eu oro para que o Senhor se sustenta eles na sua palavra. Não deixa esta pessoa abandonar a cruz, não deixa esta pessoa abandonar o caminho da salvação, não deixa esta pessoa, meu Pai, abandonar a palavra, por nada neste mundo. Pai, que Jesus possa ser a prioridade no coração, na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, fortaleça esta pessoa, renova as forças dela. Ó Deus, em o nome de Jesus eu oro. Meu Deus, que o Senhor levanta esta pessoa como leão, como uma leoa parida para defender, meu Pai, os seus filhos, a sua causa. Deus, em o nome de Jesus eu te peço, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas,
Que o Senhor abençoe a casa, o lar, a família, abençoe a saúde, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que ela possa deitar, dormir em paz, meu Deus, a partir de hoje, porque ela sabe que o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado dela. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém doente, enfermo, meu Deus, perturbado, eu uso o teu poder, a sua autoridade, para paralisar agora esse mal, para dizer doença, enfermidade, dor, mal, sai desta pessoa, vai embora, essa depressão, princípio de depressão, essa opressão maligna, essa insônia, meu Deus, esse caroço, essa hérnia, esse mioma, esse de bico de papagaio, hérnia de disco, problema de diabetes, colesterol alta, sai em nome de Jesus Cristo, sai daí, meu Deus, em nome de Jesus, com todo o mal, que esse mal saia daí agora, Pai, manifesta o teu poder, meu Deus, manifesta o teu poder e esse câncer desapareça, vai embora agora em nome de Jesus, esse câncer na próstata, vai embora, sai em nome de Jesus Cristo, sai agora, glaucoma, astigmatismo, miopia, transmiopia, sai daí agora, problema de tiroide, saia em nome de Jesus, saia desse corpo, arritmia cardíaca, pedra nos rins, pedra na vesícula, desapareça, queimação no estômago, azia, inchaço, sai daí sintomas de Covid, sequelas do Covid, em nome de Jesus, saia, todo problema de depressão, saia em nome de Jesus, toda doença, enfermidade do alto da cabeça, planta dos pés, sai desse corpo, a paralisia, a surdez, a mudez, a cegueira, desapareça em nome de Jesus, que esta pessoa fique curada, fique liberta, fique livre em nome de Jesus, esta pessoa, meu Deus, que vai fazer uma cirurgia, Deus, cure ela agora, manifesta o teu poder, ao ponto dela não ser mais necessária de fazer a cirurgia para a glória de Deus. Pai, eu abençoo esta pessoa, declara liberta, abençoada, livre, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Nós cremos no poder da tua palavra. E, Pai, que o Senhor dê uma noite abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Lembrando que de segunda a sexta nós estaremos aqui a partir das 22 horas trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã em nome de Jesus.